Gálatas 5, versículo de número 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Diga comigo, eu tenho o fruto do Espírito, porque eu sou morada do Espírito. Dentro de mim há amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a domínio próprio. Amém. Vamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você fechar a Bíblia e abrir lá na capa, logo na capa você já vai sair lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Versículo de número 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Amém. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço a tua graça sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que aqui estão nessa noite, para que essa palavra possa penetrar nos nossos ouvidos, passar pela nossa mente e ir direto ao nosso coração. Pai, que essa palavra se cumpra na vida de cada um de nós, quando o profeta disse: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela fará o que se apraz. Amém? Amém. Irmãos, eu quero dar continuação ao nosso assunto de domingo. Domingo eu comecei a trabalhar uma palavra que libertadora. Uma palavra principalmente para quem tem sofrido com problemas emocionais. Uma palavra que veio para trazer libertação, cura de depressão. E hoje é uma continuidade dessa palavra. Então eu quero te pedir uma coisa. Uma coisa.
eu quero te pedir uma coisa. Permita-se. Permita-se. O que é permita-se? Que você venha permitir essa palavra entrar em você e produzir efeitos em você, porque ela vai produzir. Se você deixar essa palavra penetrar nos seus ouvidos, se você deixar, se você se permitir, algo vai acontecer com você aqui nessa noite. Então desarme-se de todo preconceito, desarme-se de toda vergonha, desarme-se de tudo que você possa se encontrar armado nessa noite e permita-se. Permita-se, permita-se. Deus vai fazer algo na tua vida nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre o fruto do Espírito e as lentes com as quais nós podemos ver a vida. O texto que eu li em Gênesis nos fala da criação do homem, nos fala de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Imagina, Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas e houve separação. Para cada coisa que existe na face da terra, inclusive os animais, Deus disse, haja, produza as águas, seres viventes, produza a terra, seres viventes. E tudo foi acontecendo dessa forma. Mas quando foi na criação do homem, Deus poderia ter dito, terra, produza o homem, e a terra iria produzir, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que Deus, capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Formou, deu a ideia de que foi algo artesanal. Deus pegou a terra e Deus então começou a modelar o ser humano. Deus fez o ser humano com suas próprias mãos. Interessante que há uma pesquisa de que tudo o que existe na terra existe no homem. É muito comum você ir ao médico e o médico então fazer uma bateria de exames em você e dizer assim, olha, está faltando em você fósforo, está faltando em você ferro, está faltando aí em você alumínio, magnésio, está faltando em você cálcio. Todas essas coisas são encontradas na terra, porque o homem veio da terra. E há quem defenda fortemente que a cura também vem da terra. Eu não quero me deter nisso, mas eu gostaria que você se atentasse na criação do homem. Foi algo que Deus fez modelando, como um oleiro que pega o barro e começa a modelar um vaso. Como um pintor, uma obra de arte, Deus fez o ser humano. O interessante é que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele era perfeito. O homem era perfeito. Não havia nenhum defeito no primeiro homem. Nenhum. Perfeito. Do alto da cabeça à planta dos pés, perfeito. Sua saúde física, perfeita. Sua saúde emocional, perfeita. Sua saúde espiritual, perfeita. O homem era ecológico, ou seja, quando eu falo de ecologia, eu me refiro à harmonia. Tudo em harmonia, tudo completamente perfeito. Não havia doenças, não havia nada, não havia nenhum desequilíbrio emocional, absolutamente nada. Nada. O homem era completamente perfeito. Só que a Bíblia nos mostra que o homem pecou. Ele desobedeceu a Deus. Ele ouviu a voz, ou a indicação que a serpente, no caso comparado ao diabo, havia soprado nos ouvidos da mulher, e eles comeram da árvore que Deus não permitiu eles comerem. Mas eles comeram, e o pecado trouxe uma desarmonia no homem. O pecado
tornou o homem um ser desequilibrado. Desequilibrado fisicamente falando, desequilibrado espiritualmente falando e desequilibrado emocionalmente falando. O ser humano tornou um ser completamente desequilibrado. Através desse desequilíbrio na vida espiritual, veio o desequilíbrio emocional. E o desequilíbrio emocional desencadeou e desencadeia desequilíbrio físico, doenças, enfermidades. Haja vista que, alguns séculos atrás, a grande preocupação na face da terra com relação às doenças eram os vírus. Hoje, a grande preocupação em relação a enfermidades, doença, são problemas emocionais, o estresse, a depressão. É a doença do século, depressão. Por quê? Por causa desse desequilíbrio. Em Gênesis capítulo 3, 17 e 18, nós lemos a palavra de Deus dizendo: maldita é a terra por causa de ti. Com dores dela comerá todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Dá a entender então que o homem comia era picanha todo dia, agora tem que comer chuchu, abobrinha, jiló, quiabo. E a mulher não tinha, sabe, era para dar à luz assim normalmente. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha só, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vieram consequências terríveis sobre a vida de Adão e Eva, que posteriormente se desencadeou sobre os seus filhos e chegou até nós. Todos nós carregamos essa maldição do Éden sobre as nossas vidas. Adão, ele não conhecia o pecado. E por consequência, Adão também não conhecia as emoções negativas. Ele não sabia o que era uma emoção negativa. As emoções que Adão tinha era emoção de alegria, de paz, de felicidade. Mas a partir do momento em que o pecado entra na vida dele, ele tem então experiência com emoções negativas. E a primeira emoção negativa que veio foi a emoção do medo. Diga comigo, medo. Diga, medo. Ele diz, quando Deus o visita no Éden, ele diz: tive medo. Ele não sabia o que era medo. Agora ele sabe, tive medo. E me escondi quando ouvi a tua voz. Porque eu estava nu, teve vergonha. Ele não tinha vergonha. E me escondi, fugiu. Interessante, porque a primeira e a mais velha emoção negativa do mundo é o medo. É o medo. Você já imaginou alguma vez de fazer uma lista com todos os medos que você tem? Todos os medos. Você já parou para pensar isso? Quantos medos você tem? Ah, pastor, eu tenho medo de barata, tenho medo de rato, tenho medo de cachorro, tenho medo de chuva, tenho medo, e tenho medo, e tenho medo, eu tenho medo quando escurece, eu tenho medo escuro. Você já contou quantos medos você tem? Agora a pergunta que eu te faço é, quando você nasceu, você tinha esses medos? Não. Não. Esses medos foram vindo sobre a sua vida de acordo com o passar do tempo. Você era um bebê, você não tinha medo. Mas os anos foram passando e de repente
Você começou a ter medo e, sem falar nos medos que te colocaram. Eu não sei, mas se tiver algum adulto aqui com medo de barata, é muito possível que quando criança, seus pais lhe disseram assim: se você fizer isso, a barata vai te pegar. Porque ter medo de barata? Vocês não têm noção do que isso é capaz de provocar na vida de uma pessoa. Porque quando você coloca e impõe o medo também gera pânico. Pânico. Meu irmão, se soltar um rato aqui dentro nessa noite, é perigoso morrer gente aqui. Pessoas atropelarem um outro. Por quê? Por causa de medo, que produz pânico. Onde eu quero chegar com isso? Adão não conhecia uma emoção negativa. Agora ele conhece uma emoção negativa. E por detrás das emoções negativas estão inúmeras doenças, estão inúmeras enfermidades. Existem pessoas que sofrem de diabetes. E esse diabetes que ele sofre é devido a um problema emocional. Tem gente que quando está completamente desequilibrado emocionalmente, a glicose vai lá em cima. Existem pessoas que estão com problemas no estômago, com úlcera, provocada por um alimento? Não, provocado por uma emoção. Uma emoção de raiva, uma emoção de ódio. Já há provas de que há determinados tipos de câncer, cuja origem é emocional. AVC, derrame. Quantos provocados por emoções negativas? Adão não conhecia uma emoção negativa até o dia em que ele pecou. No dia em que ele pecou, ele conheceu a primeira, o medo, a frustração. Interessante que eu posso citar uma lista de emoções negativas para você: ansiedade, apreensão, angústia, pavor, inquietação, preocupação, depressão, infelicidade, desespero, insegurança, vergonha, humilhação, raiva, amargura, ódio, ressentimento, e a lista não tem fim. Não tem fim. O homem não conhecia essas coisas até o pecado entrar e causar todo este transtorno na vida do homem. Gênesis 3:10. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. A primeira emoção negativa foi o medo. Só que o medo nunca anda sozinho. O medo não anda sozinho. Porque quem tem medo também tem timidez. Porque o que é a timidez? Medo. Ah, eu sou tão tímido, pastor, eu não consigo falar em público. Pastor, olha, a minha timidez me fez perder um emprego, porque eu arrumei um emprego tão bom, eu tinha que dar palestras, mas eu era tão tímido que eu não tinha coragem à frente para apresentar um relatório. Mas que timidez é essa? Não, porque eu tinha medo de falar na frente. O medo não anda sozinho, ele traz o pavor, ele traz o pânico. Ele faz a pessoa ser desconfiada, incrédula, vergonhado ou vergonha, culpa, ansiosidade, indecisão. Tudo isso são frutos do medo. Mas o medo tem três filhas principais: rejeição, culpa e ansiedade. Essas três. Aonde houver ansiedade, há medo. Aonde houver sentimento de culpa, há medo. Aonde houver sentimento de rejeição, há medo. E esses três sentimentos nos impedem de caminhar, nos impedem de prosperar, de romper na vida. Adão, ele experimentou a rejeição.
como um dos primeiros sentimentos que o homem, sentimentos negativos que o homem teve. Interessante, porque ele se escondeu. E ele se escondeu por quê? Porque ele pensou, Deus vai me rejeitar, porque eu desobedeci. A rejeição é a filha mais velha. É um medo de você não ser aceito pelo outro. É um medo de você não ser aceito por Deus. E a rejeição, ela leva pessoas a um alto grau de ira. Por quê? Porque dentro da pessoa existe um conflito de insatisfação com ela mesma. E esse conflito de insatisfação a leva à ira, à raiva. O problema é que a emoção negativa gera outra. Medo gera culpa, culpa gera rejeição, rejeição gera tristeza, tristeza gera ansiedade, ansiedade gera depressão, depressão gera morte. Um abismo chama outro abismo e leva à morte. E se cumpre o que diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. João 10:10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga comigo, abundância, fartura. Sabe, a vida que Deus tem para você, ela vai transbordar de você. E ela vai tocar nas pessoas que estão ao seu redor. Porque a vida que Deus tem para você, ela transborda. Aliás, Deus, ele é extremamente exagerado nessas questões, né? Salmo 23, quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá na frente diz o quê? Enche o meu cálice, e o meu cálice transborda. Tudo aquilo que é bom, Deus quer te dar para transbordar. Transbordar para quê? Para passar para o outro que está do seu lado. Para passar para a sua família, para passar para os seus filhos. Vida abundante. Abundância. Só que essa vida abundante que Jesus nos prometeu, ela vem através do Espírito Santo habitando em nós. A presença do Espírito Santo em nós tem a finalidade de nos dar aquilo que Adão perdeu lá no Éden. O equilíbrio emocional. Adão perdeu o equilíbrio emocional. Adão se tornou um ser extremamente desequilibrado. E esse desequilíbrio emocional passou para todos nós. Os seres humanos são seres desequilibrados emocionalmente falando. Você vê cada loucura, cada coisa que se faz, ataques de raiva, a pessoa agride a outra, machuca a outra. Não se entende, não se compreende isso. Onde há o fruto do Espírito, não existe lei Maria da Penha. Não existe. Se uma pessoa vive o fruto do Espírito na vida dela, ela não sabe o que é lei Maria da Penha. Porque ela vive o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência e principalmente, mansidão, principalmente, domínio próprio. A vida abundante é o Espírito Santo dentro de nós. Quando o Espírito vem sobre as nossas vidas, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Efésios diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo vem, o fruto do Espírito está dentro de nós. Ele está dentro de você. O equilíbrio emocional, através do fruto do Espírito, passa a te dar amor, alegria, paz, bondade, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor. O amor é o antídoto contra o medo. Você sabia disso? O que cura o medo é o amor. O que cura a rejeição é
é o amor. 1 João 4, versículos 18 e 19, diz assim: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Diga comigo, o perfeito amor lança fora o medo. Diga comigo, o perfeito amor lança fora o medo. Diga comigo, eu tenho o perfeito amor. Não existe espaço em mim para o medo. Deixa eu colocar uma coisa no lugar. O medo é uma emoção negativa. Quando ele vem desordenadamente. O medo, nas suas devidas proporções, ele é uma bênção. Sabe por que você está vivo hoje? Por causa do medo. O medo da vida, o medo também mata. Se você não tivesse medo, você já teria feito um monte de loucura na vida e você já teria morrido. Então, o medo, dentro da proporção certa, ele é uma bênção. Ele te protege. Ele se encaixa num texto bíblico que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O medo vai te proteger de fazer loucuras. O medo vai te proteger de andar a 140 por hora. O medo vai te proteger de estar no alto de um prédio e fechar os olhos e falar assim: eu vou andar de olhos fechados aqui em cima desse prédio, não vai acontecer nada comigo. O medo te protege. Mas o medo que eu me refiro não é esse medo, é o excesso, é o desequilíbrio que o pecado trouxe sobre a vida de Adão e, consequentemente, sobre as nossas vidas. O antídoto contra o medo é o amor. Porque quando nós estamos amando a Deus, e quando nós estamos amando ao próximo, consequentemente, estamos amando a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, isso é uma condição para o amor de Deus em nós, que diz que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A maior cura da rejeição é o amor próprio. Através do amor a Deus e através do amor ao próximo, nós deixamos de preocupar conosco e passamos a ver a dor do outro. Quando você ama, quando você tem compaixão, quando você consegue sentir a dor do outro, e você está deprimido, preste atenção nisso, você está deprimido, está depressivo, comece a fazer atos de bondade. Vá ao hospital, visite os quartos, veja pessoas que estão extremamente enfermas à beira da morte. Eu te garanto uma coisa, você vai parar de se preocupar com você e vai começar a se preocupar com os outros. Você vai dizer assim: eu pensava que eu tinha problema, agora eu estou vendo gente com problemas, eu não tenho problemas. Eu pensava que eu tinha, agora eu não tenho. Por quê? Porque você vai tirar o foco de você mesmo. Porque agora você está amando o próximo, você está se preocupando com o próximo. Isso é um excelente medicamento, é um excelente remédio. A maior cura da rejeição é o amor. Quando eu sinto a dor do outro, eu esqueço da minha. Por isso é interessante, toda vez que você estiver depressivo e achar que a sua vida não tem sentido, e achar que a sua vida não vale nada, comece a observar a vida de outras pessoas. E você vai ver que você é muito rico e não sabia. Você vai ver que você é muito feliz e não sabia. Quem entende isso, diga amém. Quando eu sinto o amor de Deus, eu sei que eu sou aceito por Deus. E se eu sou aceito por Deus, por que seria eu rejeitado pelo meu semelhante? Tudo depende da maneira como nós vemos a vida. E é aí que entra o fruto do Espírito. Preste atenção. Olhe para mim. Olhe para mim. Coloca o teu foco aqui em mim.
Vamos imaginar que esse prédio dessa igreja seja um grande ônibus, ok? Essa poltrona onde você está sentado na poltrona de um ônibus, ok? Vamos fazer esse exercício comigo? Onde é que você está? Aonde você está? No ônibus. E eu sou o motorista. Diz que tudo na vida é passageiro, né? Menos cobrador e motorista. Bom, eu sou o motorista do ônibus. E nós vamos sair de Formiga agora. E nós vamos para São Paulo. Nós estamos indo para a Avenida 25 de Março. Estamos indo para lá. Vamos passar no Brás. Vamos fazer compras. Nós vamos comprar muita coisa. Por quê? Porque o fim de ano está chegando. O Natal está próximo. E nós precisamos vender muita coisa para o povo. E o povo quer comprar e nós precisamos vender. Só que, onde é que nós estamos? Só que já é noite. E saindo de Formiga agora, nós vamos chegar em São Paulo de madrugada. E nós não vamos ter muito tempo para descansar. Nós vamos ficar o dia todo nas ruas, fazendo compras. Nós temos muita coisa para comprar. Vem comigo. E então, você vai dizer para você mesmo, já que eu vou passar a noite no ônibus, e eu não vou ter tempo para descansar, e quando eu chegar em casa, de viagem de São Paulo, na volta, eu não vou ter tempo também, porque eu vou fazer compra o dia todo, o ônibus vai sair de São Paulo amanhã, segunda-feira à noite, vai chegar em Formiga terça-feira de manhã, e eu já vou direto para o meu trabalho. Você não vai ter tempo para descansar. Diga comigo, eu não tenho tempo para descansar. Então, o que você vai fazer? Você vai descansar na onde? Na onde? No ônibus. Então, você vai dormir. Menos eu não posso. Esqueceu que eu sou o motorista? Você vai dormir. E nós saímos de São Paulo. Saímos no Trevo de Formiga, estamos passando por Candeias, Campo Belo, Perdões, pegamos a Fernão Dias e descemos. Já é madrugada. E você está naquele sono mais gostoso. Você está descansando. Você conseguiu descansar dentro do ônibus. O barulho do motor já não te incomoda, você já acostumou. E todas as pessoas que estão no ônibus, todos nós estamos muito cansados, então nós vamos dormir. Então não há problema. Só que, chegando próximo de Pouso Alegre, o ônibus para. E entra um homem e duas crianças. Bom, você havia aproveitado, porque aonde você está sentado, a outra poltrona estava vazia. Então você aproveitou para esticar, relaxar. Mas agora, aquele homem vem para aquele banco. E os meninos se assentam um do lado. Mas até aí tudo bem, boa noite, tudo bem, e você começa a dormir. Só que um daqueles meninos começa a gritar. E o outro também grita. E aí eles tentam passar correndo e você tem que tirar as pernas. E eles começam a brincar no corredor, e grita daqui, e grita dali. E você vira para um lado, e vira para o outro, e agora você perdeu o sono. E você começa a ficar irritado. Por quê? Porque você precisa descansar. Só que de repente um pega uma pipoca, e o outro dá um tapa na pipoca, e cai pipoca na sua cabeça. E você olha para aquele homem que possivelmente é o pai. E ele está lá assim. E você começa a pensar, como é que esse pai não faz nada? Eu tenho que agir. Porque eu preciso dormir. Se esse homem não fizer nada, eu vou chamar a atenção desses meninos. E você começa a ficar irritado. Diga comigo, eu estou começando a ficar irritado. Diga, eu estou ficando irritado. E esses meninos continuam fazendo bagunça, e eles pulam, e aí daí a pouco um pega uma garrafinha, e tem um suco lá dentro, e um diz para o outro, você quer? Ele diz, quero. Então toma aí e joga o suco. E cai na sua camisa. E na sua cara.
Agora foi a gota. E você está irritado. Diga comigo, pastor, eu estou irritado. Eu estou bravo. Me segura, senão eu vou falar com esse homem. Só que você não aguenta, porque você já está irritadíssimo, irritadíssima. E aí você vai ao pai e diz, boa noite. E você vai com voz brava, boa noite. Boa noite. O que esses meninos são seus? E o homem diz para você, são meus filhos. O senhor não está vendo o que eles estão fazendo? Eles já pularam, eu tenho que trabalhar amanhã, o dia todo, fazendo compra, vou pegar o ônibus na volta, vou passar a madrugada acordando, chego terça-feira em casa e eu tenho que trabalhar o dia todo, eu não tenho tempo para dormir. Esses meninos ficam fazendo bagunça, o senhor não faz nada. Já entornaram pipoca, já entornaram suco, o senhor não age. Que espécie de pai que é o senhor? Você está falando isso porque você está o quê? Está o quê? Irritado. Aí aquele homem com uma voz calma diz para você, me desculpa, eu também vi que eles se alteraram mesmo. Só que é o seguinte, esses meninos choraram o dia todo, porque eu enterrei a mãe deles às 5 horas da tarde. Eles choraram o tempo todo. E agora, quando eles entraram no ônibus, eu vi que eles esqueceram um pouquinho da dor, da perda da mãe, e começaram a brincar. Então, eu achei por bem deixar eles brincarem aqui. Eu te pergunto, você está irritado? Você está irritado? O que você está sentindo agora? O que você está sentindo? Pena, dó, compaixão. Mas por quê? Você não estava sentindo irritação? Você não estava bravo? O que aconteceu em fração de segundos que você saiu da irritação, que você saiu de estar irado, bravo, e agora começa a ter dó. Menininho, vem cá, filho, deixa eu te dar um abraço aqui. Vem cá. O que mudou? O que mudou? Mudou uma coisa. Filtro. Existem filtros pelos quais nós vemos a vida. Você mudou o óculos. Você mudou as lentes. Antes você estava com uma lente, que é a lente de você mesmo, preocupado com você mesmo. E quando aquelas crianças começaram a agir, você começou a usar as lentes da irritação, da raiva, mas agora, ao saber de um fato novo, o conhecimento provocou em você um outro tipo de comportamento e você mudou as lentes. Agora você está usando outro óculos. O óculos da misericórdia, da compaixão. O fruto do Espírito são as lentes que Deus nos deu para nós enxergarmos a vida com os olhos de amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fé. São os óculos de como nós vemos a vida do lado de fora. A forma como você vê a vida do lado de fora influencia diretamente como você vê a vida do lado de dentro. Eu estava lá em casa e eu resolvi fazer uma coisa. Eu achei tanto óculos, eu não sabia que lá em casa eu acho que vai virar uma ótica. Acho que minha esposa vai querer montar uma ótica. E aí eu trouxe todos eles. Eu estou olhando para você. Eu estou vendo você sob uma perspectiva. Mas agora, meu Deus, o que é isso? Embaçou tudo. Essa lente não dá. Não tirem foto, hein? Ó. Mudei. Estou vendo diferente. Melhorou um pouco, mas ainda não está bom. Ixi, esse aqui é John Lennon, cara. Não deu. Tem mais uma aqui ainda.
melhor. Mas eu prefiro, na verdade, esse aqui. Por que eu estou falando isso com você? Porque você anda com esse monte de óculos na sua vida. E para cada situação, você tem um olhar diferente. E quando você olha com um olhar diferente, você se comporta de uma forma diferente. Se comporta por quê? Porque você sente de uma forma diferente. Então, o que eu quero dizer é que o fruto do Espírito são os óculos, as lentes que nós usamos. Mas não são só o fruto do Espírito, as emoções negativas também. Se você olha para uma pessoa com um olhar de crítica, você tem um determinado sentimento. E esse determinado sentimento provoca em você um determinado comportamento. O que eu quero dizer é que quando você vê uma situação difícil, e você olha com os óculos dos obstáculos, isso te faz sentir raiva. E a raiva gera em você um comportamento de agressividade. Mas se você olha para aquela situação com outro óculos, o óculos da perda, o óculos da perda te faz sentir triste. E o sentimento da tristeza gera em você um comportamento deprimido. Trava, parou tudo. Ou, por que não dizer que, quando você se vê numa situação complicada, você usa o óculos do perigo. E o óculos do perigo, você vê aquela situação como algo muito perigoso, mais do que é, porque você está usando, e eu não sei que lente que você colocou. Que tamanho é esse perigo? E isso gera em você medo. E o medo vai fazer você se comportar como Adão, fugindo, escondendo. O que eu quero dizer para você é que nada de fora pode tirar a sua felicidade. E nada de fora de você pode te dar felicidade. Tudo depende da maneira como você vê. Tudo depende dos óculos que você está usando. Se você usar o óculos da desconfiança, você vai andar na rua assim, ó. Estão falando de mim. Ó, eu sabia, me olhou diferente, olha lá. Você já observou que quando você tem problema com uma pessoa, e aquela pessoa passa perto de você, e a maneira como ela te cumprimenta, você fala, fulano me cumprimentou indiferente hoje, ele está com problema comigo. Não é por causa do óculos que você está usando. E isso te detona, isso te destrói, isso acaba com você. E aí você começa a pensar que para você ser uma pessoa que tem um bem-estar, que tem uma satisfação de vida, você precisa de alguma coisa lá de fora. Ah, eu preciso de um carro, porque se eu tiver um carro, se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma mulher, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, vai me tornar mais feliz. Ao passo que a felicidade está dentro de você. Alguns pesquisadores disseram que a felicidade depende 5% daquilo que nos acontece. E 95% do que fazemos com isso. Ou seja, com que óculos ou lente nós vamos escolher ver aquilo que nos aconteceu. Eu estava pregando no Rio de Janeiro. Uma conferência de células em Copacabana. PIB de Copacabana, Primeira Igreja Batista de Copacabana. Eu estava no hotel pela manhã e o pastor passava para me levar, para me buscar e para levar para pregar. Dar uma palestra para os líderes de célula. E de repente eles chegaram lá no hotel. Oi pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Não, mas está tudo bem mesmo? Eu falei, tá tudo bem mesmo. Mas o senhor não ficou com medo não? Eu falei, medo de quê? O senhor não ouviu nada não? Eu falei, ouvi. Ouvi uns foguetes aí, era o Flamengo que estava jogando. Quem estava jogando? Pastor, não é foguete não, aquilo é granada. Granada e metralhadora, e foi aqui pertinho. Eu falei, eu pensei que era o Flamengo. Porque lá em Formiga, eu nem escuto barulho assim, é foguete. Agora escutou de madrugada, é fria, né? O negócio complicou aí. Está dando mais.
Presta atenção nisso. Presta atenção. Os caras estavam explodindo tudo. Soltando bomba. Mas eu estava usando um óculos que me fazia pensar que aquilo era foguete. Então eu fiquei normal. Normal. Eu estava correndo um risco seríssimo. Mas a minha lente era a lente de quê? É foguete de futebol que estou soltando aí. Então eu fiquei tranquilo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se eu tivesse a informação que aquilo não era foguete, que aquilo era granada, meu irmão, eu tinha ficado desesperado. Eu não ia ficar como eu estava. O que eu quero dizer é que a informação que você recebe, a lente que você tenta visualizar e ver o mundo, provoca em você reações. Essas reações provocam em você comportamento. Quando nós mudamos o óculos, nós mudamos a maneira de ver. Quando nós mudamos a maneira de ver, nós mudamos a maneira de pensar. Quando nós mudamos a maneira de pensar, nós mudamos a maneira de sentir. Quando nós mudamos a maneira de sentir, nós mudamos a maneira de agir. Tudo muda. Por isso é extremamente fundamental você começar a usar as lentes do fruto do Espírito. E aí eu caminho para o fim, te dizendo o seguinte: Deus te deu 9 lentes para você enxergar os seus problemas. Deus te deu 9 lentes para você enxergar a vida. Deus te deu a lente do amor, a lente da alegria, a lente da paz, a lente da bondade, a lente da paciência, a lente da longanimidade, da benignidade, a lente da mansidão, a lente do domínio próprio. Você pode escolher. 9 estão aí dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, elas estão dentro de você. Agora, você pode também escolher pegar tudo isso, encostar num canto e colocar outras lentes, as quais eu já mencionei aqui, envolvendo emoções negativas. O que eu quero dizer é que você recebeu a Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo está dentro de você. Então você tem todos os recursos dentro de você. Pastor, mas eu sinto, sabe, que eu tenho essa paz aí que você está falando. Eu sinto, pastor, que eu tenho aí essa mansidão que o senhor está falando. Eu sinto que eu tenho esse domínio próprio. Mas é muito pouquinho, pastor. É muito pouquinho. Quando eu vejo, já meti os pés pelas mãos, já complicou tudo. O que eu faço para aumentar o nível? É simples. Aumente a presença do Espírito Santo na sua vida. Aumentando o nível da presença do Espírito Santo na sua vida, você aumenta o nível do fruto do Espírito em você. Quanto maior é a presença de Deus em você, mais amor você vai ter. Quanto maior é a presença de Deus em você, mais paz você vai ter. Quanto maior é a presença de Deus dentro de você, maior é o domínio próprio dentro de você, maior é a mansidão dentro de você, maior é a fidelidade dentro de você. Na verdade, a manifestação do fruto está de acordo com o nível do Espírito Santo dentro de você. E aí eu volto no origem de tudo, que foi na parábola das 10 virgens, quando aquelas 5 ficaram, porque elas não tinham o azeite devido, faltava azeite. E aí eu encerro, te dizendo o seguinte. Primeiro, a Bíblia diz em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eu acho esse texto muito radical. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Repete comigo, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu acho esse texto muito radical, porque se eu for traduzir isso para a nossa língua aqui, contextualizar para a nossa realidade, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É como se Deus estivesse falando assim, você tem o tanto de mim que você quiser. Depende de você. Porque na medida que você se achega a mim, eu me achego a você. Na medida que você se achega a mim, eu me achego a você. Então você tem o tanto de Deus. O tanto de Deus que você tem na sua vida, não é o tanto que você merece. É o tanto que você busca. Vamos nos colocar em pé nesse momento.
O quanto você tem buscado Deus. O quanto você tem buscado o Espírito Santo. Ah, pastor, eu vou buscar o fruto do Espírito. Você não precisa buscar o fruto do Espírito. Isso não existe. Quando o Espírito Santo está em você, o fruto manifesta. Se está manifestando de forma fraca, então aumente o dom. Aumente a unção. Busque mais. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça nesse momento.